Você pensa que as sanções contra a Rússia vão afetar somente ela? Sinto lhe dizer que não é assim que funciona. E nesse vídeo eu vou te falar o que não te contam sobre essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Assunção e aqui vamos falar sobre mercado financeiro, economia, política e muito mais. Mas antes, não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo para todo mundo que quer se aprofundar sobre esse assunto. Aliás, além de se inscrever, você também pode aprender comigo sobre investimentos. Nessa semana estarão abertas as inscrições para o meu curso Liberdade Financeira. É o primeiro link aqui da descrição do vídeo. Espero vocês lá. Mas vamos lá, deixa aqui nos comentários, mas não vale assistir o vídeo primeiro e depois botar nos comentários, tem que ser agora, bota agora nos comentários a resposta para essa seguinte pergunta: o que você acha que está sendo mais prejudicado no mundo por conta dessa guerra entre Rússia e Ucrânia? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Quais são as medidas que afetaram a Rússia, principalmente as sanções de países e de empresas privadas sobre a Rússia? Obviamente, isso vai afetar a economia da Rússia, a sociedade. Tanto é que a gente vê que, fazendo uma comparação, tem uma foto que mostra da pós-queda da União Soviética, quando abriu um McDonald's lá, que as pessoas estavam querendo conhecer essa empresa de fast food lá, abriu, lotou esse McDonald's. Hoje o McDonald's está saindo e as pessoas estão começando a entrar no mesmo desespero de quando uma empresa entrou. Tá tendo uma correlação aí de uma empresa entrou, entrar em desespero. A empresa saiu, estão entrando em desespero. É isso que está acontecendo na Rússia, basicamente. Mas quando você sanciona um país do tamanho da Rússia, você afeta a cadeia global toda. Como assim? A gente tem que entender que esses países não são ilhas isoladas. O mundo hoje está globalizado. A globalização fez os países, os estados se integrarem. Tanto é que eu já fiz dois vídeos sobre a Rússia, a questão da Rússia, assistam para poder entender melhor, que eu mostro que hoje a Alemanha, principal país da União Europeia, está dependente do gás russo. Por isso que ela demorou tanto tempo para tomar medidas contra a Rússia, aplicar sanções, só que ela sofreu pressão de um outro país que é mais importante ainda, que é dos Estados Unidos. Hoje, o mundo está dividido entre Ocidente e Oriente. Geralmente foi assim, na Guerra Fria foi assim, capitalista e socialista, sempre dois lados, como se o mundo fosse binário, só existem um ou outro, cara ou coroa. Não é assim que funciona, mas o mundo está tendendo a voltar a esse lado mais conservador entre um ou outro. Mas o Ocidente, que é representado pelos Estados Unidos, ainda tem uma relevância muito grande, principalmente na Europa, por causa da Segunda Guerra Mundial e por conta da Guerra Fria. Então a Europa precisa atender às necessidades e às exigências dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos pressionam a Europa para aplicar alguma sanção contra a Rússia, a Europa precisa aceitar essa sanção, por mais que vá prejudicar ela no longo prazo. Como eu falei, a Europa é muito dependente do gás russo, e não só do gás russo, do petróleo e de outros produtos que a Rússia importa. Hoje a Rússia, podemos dizer, que é o terceiro principal país do mundo, atrás de Estados Unidos e Rússia. Então, quando você bloqueia um país desse de fazer transações, retira ele do sistema internacional de negociações, que é o SWIFT, você acaba prejudicando a economia global, a economia toda, e causando efeitos não planejados. Talvez porque a gente não sabe quais são as variáveis reais e as consequências de uma atitude dessa. Além de causar um choque de oferta no mundo, você acaba se prejudicando. Como assim? Os Estados Unidos, quando tira um player desse tamanho, como a gente já viu, você diminui o volume de transações em dólar, causando uma crise monetária para essa moeda, fazendo o quê? Os Estados Unidos talvez perder influência global, porque a Rússia não vai querer mais, ela já não queria comercializar dólar, mas só que como o mundo tem muita demanda por dólar, até por conta das dívidas, quando os países criam dívidas, elas são atreladas ao dólar. Quando os países querem fazer negociações internacionais, e esses produtos são precificados em quê? Em dólar. Então os Estados Unidos, tomando essa atitude, ele pode estar dando um tiro no pé dele em relação à moeda, porque o principal fator que faz a economia dos Estados Unidos ser o que ela é hoje, influente, poderosa e segura, é a moeda. Então, quando ela perde influência, isso abre margem para outras moedas ganharem espaço. E quais seriam essas outras moedas? O Bitcoin, por exemplo. A Ucrânia estava pedindo doação em Bitcoin, em criptomoeda. Tem uma especulação de que a Rússia vai começar a ter que usar as criptomoedas para poder fazer suas transações internacionais. Como a Rússia está fora do SWIFT,
ela precisa usar alguma moeda para fazer as negociações dela. Então a gente não sabe qual vai ser. A China pode ganhar espaço com a moeda dela. A China tá doida que os Estados Unidos comecem a tomar atitudes para fazer a moeda deles perder poder ao longo do tempo e eles começarem a ganhar esse espaço. Eles já estão ganhando, só que eles precisam fortalecer a moeda deles também. E os Estados Unidos fazendo isso pode diminuir a influência e aumentar a influência sem querer da China. Qual é a outra consequência? Uma crise energética. O planeta todo já está vivendo uma crise energética. Não podemos deixar aqui a culpa do aumento do petróleo, do combustível, da gasolina, somente para essa guerra. Óbvio que essa guerra cria um choque de oferta, porque você está tirando a Rússia desse mercado. A Rússia é a terceira maior produtora de petróleo atrás dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Então, quando você tira um player desse tamanho novamente, você cria um choque de oferta, porque petróleo é a commodity mais utilizada e mais demandada do planeta. Para fazer tudo você precisa de petróleo. Aqui no Brasil a gente é super dependente de petróleo, porque a nossa logística depende do combustível, do diesel, da gasolina. Para poder fazer qualquer transporte aqui, de qualquer produto, seja lá o que for, é por caminhão. Aqui a gente tem poucas ferrovias, por isso a nossa dependência dessa commodity. E por isso que ela está tão cara, principalmente aqui no Brasil. Mas é no mundo todo que ela está cara. A gente não pode esquecer que ano passado ela chegou a aumentar 100% o valor dela, antes da crise que a gente está vivendo hoje por conta dessa guerra. Então já houve um aumento lá atrás por causa da inflação dos Estados Unidos. Quando tem inflação lá nos Estados Unidos, ela é repassada para o mundo todo. E a gasolina aumentou muito por conta da crise que a gente viveu antes, que foi da pandemia. Então foi tudo uma cadeia de acontecimentos que afetou o quê? O supply chain, que é a cadeia de produção. Acontecendo isso tudo, piora mais ainda. Aí a gente vai ver o quê? Gasolina a R$10. Porque a gasolina já estava cara. Aí você vai lá e ainda diminui a oferta, sendo que a demanda por esse produto é muito alto. O que vai acontecer? É economia básica. Oferta baixa, demanda alta, preço vai aumentar. Isso é inevitável. Então, todos os países, a União Europeia, Estados Unidos e aqui no Brasil, vão sofrer com o aumento de preços. E não só do combustível, de todos os produtos também, principalmente dos alimentos. Porque alimento é o quê? Commodity. Se commodity é precificado em dólar e o dólar está sofrendo inflação, os preços vão aumentar também. E se o preço do petróleo está aumentando e o petróleo movimenta o planeta todo, os comerciantes vão ter que repassar esse preço. E quem acaba se ferrando? O consumidor final. A gente que se ferra. Então tem um aumento dobrado por conta desse choque de oferta que estamos vivendo por conta dessa crise da guerra. Se preparem, porque tudo tende a aumentar, infelizmente. Mas no meio de toda essa turbulência tem um lado positivo, principalmente para o Brasil. Porque no Brasil, quando você pensa em investimento, você pensa em quê? Commodity. Então o Brasil tende a se favorecer com essa situação, que é o que eu já fiz um vídeo também explicando, que compre dólar porque vamos para Disney realmente. A gente vê que o nosso câmbio está se apreciando em relação ao dólar. Nossa bolsa de valores valorizar também. Tanto é que a nossa bolsa de valores é a que mais valorizou no ano de 2022, por causa desse aumento de commodities. Então as pessoas estão botando mais dinheiro aqui no Brasil. Tem outros motivos dos estrangeiros estarem colocando mais dinheiro aqui no Brasil, que é o que eu vou falar no próximo vídeo, que é como a gente consegue fazer investimentos durante essa crise, aproveitar esses momentos de instabilidades, buscando as melhores oportunidades, que é esse o tema do próximo vídeo, investimentos para hoje, durante essa crise. E aí, você já sabia de todos esses efeitos não planejados? Comenta aqui. E se eu esqueci de algum, deixa aqui nos comentários também. Então nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo com todo mundo que quer entender melhor por que o mundo está nesse caos, está tudo aumentando e por que sanções não vão prejudicar somente a Rússia, vão prejudicar o mundo todo. Nos vemos lá.